misericórdia, mesmo sabendo o crente que sou. Irmãos, eu queria ver com os irmãos uma parte que nós estamos vendo nas reuniões de casa, o livro de Romanos. E eu queria revisar com os irmãos hoje, que é sábado, a palavra mais curtinha, eu queria revisar o capítulo 12, que tem sido muito desfrutável para nós. Inicialmente do 1 ao 2. Eu não pretendo me prolongar muito, que as reuniões do sábado são mais curtas. Já todos os irmãos encontraram o capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. A maravilha, irmãos, da salvação em Jesus Cristo é saber que, apesar do que somos, Ele tem misericórdia de nós. Novamente eu digo, né, eu sou um com a irmã Nevinha, que quando a gente escuta um hino como esse, a gente percebe quanto a gente é pequenininho e quanto Deus é grandioso e teve misericórdia de nós. E assim, não dá para louvar sem sentir a presença do Senhor, é muito bom, é muito bom. E Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença. Senhor, sabemos que nós somos nada, Senhor. Nós somos pó e cinza, Senhor, mas ousamos entrar diante da Tua presença. Senhor Jesus, Senhor, não baseado em nossos méritos, mas baseado no Teu grande amor, na Tua misericórdia, no sangue derramado lá da cruz. Senhor Jesus, Senhor, entramos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo véu. Senhor Jesus, Senhor, para poder desfrutar da Tua palavra, para poder receber mais de Ti, Tua direção, Senhor, Teu encorajamento. Senhor, por isso fala essa noite, Senhor. Senhor, unge-nos, Senhor, unge a nossa boca, unge os nossos ouvidos, que essa palavra seja edificação para a Tua casa. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Paulo, ele começa rogando aos irmãos: rogo-vos. Irmãos, existe uma urgência no pensamento de Paulo, e essa urgência tem que estar em nós também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É bom estar sempre lembrando, irmãos, que apesar do que nós somos, Deus tem misericórdia de nós. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, irmãos, não foi um qualquer, foi Cristo. Cristo, irmãos, veio ao mundo por nossa causa. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz por nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Irmãos, a gente tem que perceber que Jesus olhou para nós, viu onde nós estávamos, viu nossa situação miserável, viu que nós éramos pecadores e inimigos dele, mas mesmo assim ele veio por nós. Ele não esperou que nós fizéssemos nada. A gente estava vivendo as nossas vidas,
e o Senhor veio e nos resgatou. Quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Sabe o que é que nós éramos? Ímpios. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor morreu na cruz do nosso lugar. Isso é a grande misericórdia de Deus. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. A gente já falou tanto isso. Irmão, já é difícil morrer por alguém que é bom. Imagina morrer por alguém que é ruim. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não adiantava se Deus só amasse e não provasse. Mas Deus, Ele ama e prova. Ele provou seu amor por nós, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Irmã Nevinha, Deus, Ele não só falou não, irmã, Deus mandou o seu filho para morrer pela irmã. Maravilhoso isso, né? Por cada um de nós, Denise. Ele provou o seu amor, não ficou só em palavras, Ele deu uma prova. Ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não exigiu nada de nós, o Senhor não pediu que nós fizéssemos qualquer sacrifício, levasse uma cruz de um lado para o outro, andasse de joelhos subindo escadaria. O Senhor não pediu nada disso. O Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus. Vamos para Lamentações. Hoje eu quero falar da misericórdia, para a gente poder desfrutar desse Deus maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Capítulo 3, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Irmãos, essa situação de Lamentações é a seguinte: Jeremias, ele profetizou que Israel seria invadida, e acabou acontecendo. E ele foi testemunha de tudo que aconteceu. E ele vê todo o sofrimento do povo. Aquilo pesava no coração dele, aquilo era como um veneno na alma dele. Mas muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós também passamos por muitas aflições, por muitas situações que parecem venenosas à nossa alma, nos fazem mal. E ele estava dizendo para Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, que é uma bebida muito amarga, e do veneno. Versículo 20: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Em muitas situações, irmãos, que nós estamos oprimidos, a nossa alma se abate, a gente fica triste. Mas aí ele tem uma solução. Próximo versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ai, Deus, então vamos começar, irmãos, a lembrar o que pode dar esperança. É tanto sofrimento nessa vida, mas o que é que pode? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que me pode dar esperança? O que seria? Versículo 22. As misericórdias do Senhor.
Irmãos, as misericórdias do Senhor que me dá esperança, porque eu sei que elas renovam-se toda manhã. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias está dizendo: olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por um perrengue muito grande, mas eu quero lembrar que Deus usa de misericórdia comigo todos os dias. Deus usa de misericórdia comigo pelo fato de Cristo ter morrido por mim. Isso é a misericórdia de Deus. É saber, irmãos, que nós não seremos destruídos, porque Deus está sempre tendo misericórdia de nós. Deus está sempre cuidando de nós. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A nossa esperança está no Senhor. Agora vamos voltar para Romanos 12, 1. Então, baseado nessas misericórdias que Deus tem por nós, Paulo vem nos rogar: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que é a coisa mais profunda que um cristão pode experimentar na sua vida, é a misericórdia de Deus, que é baseado no grande amor que Deus tem por nós. Deus nos perdoa porque Ele tem misericórdia. Deus nos salva porque Ele tem misericórdia. Deus conserva a nossa vida porque Ele tem misericórdia. Nós não temos forças para coisa nenhuma. Abraão, quando se chega diante de Deus, ele diz assim: eu que sou pó e cinza. Pó e cinza, irmão, o primeiro vento que dá, leva embora. Nossa vida é assim, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então é baseado nessa misericórdia que Paulo vem fazer esse rogo, é que Paulo vem pedir aos irmãos: apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Esse sacrifício, irmãos, a gente está tendo comunhão na casa do irmão, não é um sacrifício de você estar se acabando o estômago. Não, irmãos, é consagrar-se a Deus. A sua vida, o seu corpo, a sua existência, consagrar-se como um sacrifício. Tudo que era sacrificado a Deus era unicamente para Ele, não servia para outra coisa, era exclusivo para a satisfação de Deus. Quando alguém pegava um animal e sacrificava para Deus, era para a satisfação de Deus, para satisfazer a justiça de Deus. E tinha os outros tipos de sacrifício, tudo para agradar a Deus. Então o que Paulo está pedindo é que a gente se ofereça totalmente. Quando ele usa a palavra corpo, é soma no grego. A soma de tudo que você é, você entrega a Deus. Você consagra a Deus. Unicamente para a satisfação de Deus. Sacrifício vivo. Porque o sacrifício do Antigo Testamento era morto. Para satisfazer a Deus tinha que ser morto. Mas nós, irmãos, podemos oferecer vivos a Deus, para a glória do nosso Deus, para servir ao Senhor aqui na reunião, servir nas reuniões de casa, se oferecer a Deus para o agrado de Deus. Sacrifício vivo santo, totalmente separado e agradável a Deus. Esse sacrifício, irmãos, tem que agradar a Deus. A gente não pode servir a Deus da nossa forma, ou como a gente acha que deve ser. O nosso serviço tem que agradar a Deus. Por isso a gente não pode servir de todo jeito. Por isso as nossas reuniões, irmãos, tem que ser para o agrado de Deus.
Muitas vezes a gente escuta uma palavra forte, aí diz assim, que palavra, mas é a palavra, é para o agrado de Deus. As reuniões, irmãos, é para agradar a Deus, a nossa vida é para agradar a Deus, unicamente a Deus. Que é o vosso culto racional, que a gente sempre teve medo dessa palavra, culto, né? A gente tinha um certo receio no passado, mas é cultuar a Deus, é servir a Deus em adoração. A palavra culto é servir a Deus em adoração, é o culto racional, é a coisa mais inteligente que você faz, vamos dizer isso, a coisa mais inteligente que o ser humano faz é se consagrar para Deus. Se deixar levar pelo mundo, irmãos, é burrice. Agora, consagrar-se a Deus, irmãos, é racional. É o resultado de você pensar que se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não seria nada, nem ninguém. Isso é um culto racional. É servir a Deus, irmãos, de maneira racional, sabendo que a maneira mais racional é você se oferecer totalmente para Ele, consagrar toda a sua vida para Ele. Versículo 2. Mas aqui, irmãos, existe algo que pode barrar a nossa consagração. Mundo. O mundo pode barrar a nossa consagração. Por isso que Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Quando ele está falando de século, irmãos, ele está falando da influência que o mundo tem sobre as pessoas. Gálatas. Gálatas capítulo 1. O Eliel, tu consegue mudar aí a Bíblia para a revista corrigida ou a corrigida fiel? Capítulo 1 de Gálatas, versículo 4. Nós estamos usando Gálatas. Isso, perfeito. Perfeito. Na nossa versão diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Mas na corrigida fiel, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então lá ele está dizendo: não vos conformeis com este século, porque o século que representa o mundo é mau. E Jesus morre na cruz exatamente para nos livrar, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Porque o que o século, irmãos, quando ele fala século, ele está dizendo esse período de tempo que nós estamos vivendo. Não está se referindo simplesmente a 100 anos. Ele está se referindo à influência que o mundo tem sobre as pessoas. E ele morre na cruz porque a vontade de Deus é essa: é nos desarraigar desse século mau, nos livrar do presente século mau. Porque essa é a vontade de Deus. Vamos voltar para Romanos 12, 1. Pode botar Isso, já foi direto, muito bom. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2.
E não vos conformeis com este século. Então, irmãos, não conformar-se é não se adequar, é não tomar a forma. Não é assim, eu estou inconformado, não é isso. E não vos conformeis é não tomem a forma deste mundo. Bota na nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Achou? Não, NVI não, NVT. NVT. Isso. Olha só como ele coloca. E não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha só que coisa linda. Eu amo essa versão, viu, irmãos? Acho essa versão top. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Porque, irmãos, quando a gente faz isso, a gente não se consagra a Deus, porque nós somos levados pela correnteza do mundo. Quando Paulo ele diz assim, olha, você precisa entregar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando da nossa decisão de se consagrar ao Senhor. Mas no próximo versículo, Paulo vai dizer da dificuldade que existe. A dificuldade é quando a gente começa a absorver as coisas do mundo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar. Transformação da vossa mente. Então, irmãos, aquilo que nós julgamos muitas vezes ser legal, ser bom, ser bonito, às vezes está atrapalhando as coisas de Deus. Às vezes está atrapalhando nossa consagração ao Senhor. E isso muitas vezes nós absorvemos do mundo, coisas do mundo, maneira de falar, maneira de se expressar, maneira de tratar os irmãos uns aos outros. A gente pega os costumes que nós tínhamos e muitas vezes trazemos para a igreja, quando na verdade o que nós devemos fazer é transformar, é mudar a nossa maneira de pensar. Lembrando que nós estamos servindo um Deus Santo, nós estamos servindo ao Deus Santo, e o nosso serviço a Ele também precisa ser santo, precisa ser diferente do mundo, separado, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós temos uma vontade de Deus que a gente pode experimentá-la. Vontade de Deus, irmãos, é vontade de Deus que nós estejamos aqui. Isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. É vontade de Deus, irmãos, cada situação que a gente passa na nossa vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente conhece tão bem aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, irmãos, são a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, Ele tem uma vontade para nós, e toda a situação que Ele tem nos colocado é perfeita a vontade dEle. O que eu preciso agora é aprender a me submeter à vontade de Deus da minha vida. Saber que hoje Manu tem o seu esposo é perfeita, boa e agradável a vontade de Deus. Tem 2 filhos lindos, viu, Manu? Lindos. Deus abençoe. O menino parece o galã, a menina parece uma bonequinha, né? Coisa linda. Jorginho tem sua esposa e seus filhos. Cada um de nós tem a nossa vida, está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que a gente precisa, irmãos, é ter um coração de agradecer a Deus, porque a sua misericórdia não tem fim. E eu vou agradecer a Deus porque meu relógio parou. Botei aqui para contar o tempo, não adiantou. Eu estou dizendo a Rafael que eu falo muito e Deus tem misericórdia da minha alma por conta disso.
Pronto, então eu vou parando aqui, só para terminar, irmãos. Deus, Ele quer nos transformar, para que a gente seja totalmente diferente do mundo. E tudo isso para a honra e glória do seu santo nome. Louvado seja o Senhor.